React do capítulo 1169 do mangá de One Piece, vamos lá! A primeira ilustração é dedicada à tripulação do Rocks. Temos todos eles vestindo terno, muito chiques. E eu quero chamar a atenção pro cabelo do Rocks, que eu ainda não me acostumei com a cor. Eu esperava que fosse um cabelo mais escuro, então eu tô achando bem estranho assim, ainda não me acostumei. Nós temos a Stushie sentada no colo, né, na verdade no braço do Barba Branca, eu achei isso bem legal também. Nós temos a Big Mom comendo um bolo, maravilhosa, eu amo essa mulher. E só quero chamar a atenção também pro Kaido, que tá mandando o dedo do meio. Muito rebelde o Kaido desde sempre. O Shanks falando que o Ace é deve ser tipo um irmãozinho pra ele. Meu Deus do céu. Nós temos o Shanks muito novinho conversando com o Gaban. E aqui eu quero apontar uma coisa interessante. O Shanks pergunta, então é sério? O Roger tem um filho? E o Gaban diz que o Roger contou para o Garp. Então quem deu essa informação pro Gaban foi o Garp? Porque a frase é, o que parece sim, ele se encontrou com o Garp e disse isso. Se tivesse sido algo que o Roger disse diretamente ao Gaban, não teria por que mencionar o Garp. Vocês acham que eu tô viajando nessa dedução? E depois nós temos o Gaban falando uma coisa muito fofa que é pro Shanks, né? Realmente você e o Bug são nossos filhos. Muito fofo! E aqui o Shanks ele traz de volta o fardo do Ace ser filho do Roger. Ele não coloca isso como um fardo, mas eu sempre enxerguei dessa forma, né? O próprio Ace enxerga dessa forma. Então fiquei com uma pena aqui quando o Gaban diz que é comum pessoas com grandes expectativas não chegarem ao topo. Principalmente porque o Ace nunca quis chegar ao topo, ele rechaçava o Roger. Eles estão conversando com alegria, mas não é um assunto bem mais complicado que isso. O Loki e o Jarru chegam no castelo. Nós temos o Harold perdendo o controle do próprio corpo. Muito triste o que está acontecendo com o Harold, sinceramente. A gente sabia que algo assim ia acontecer, mas ver ele se dando conta de que está perdendo o controle do próprio corpo pro Imu, de que o país vai sucumbir caso ele próprio não seja derrotado. De certa forma, aceitar uma derrota, porque ele foi um grande bobo, e também aceitar sua própria morte, tudo ao mesmo tempo, eu acho isso muito triste. E o Harold pede que os soldados o matem, né? O Loki e o Jarru chegam nesse momento dos guardas atacando o Harold. Como o Loki, eu não posso ver o Loki e não falar isso. Voltamos para a casa do Gaban com o Shanks e ele conversando sobre o contrato. Está explicando como agora o Harold está um passo acima dele nos contratos, né? E que o Harold aí tem a força sobre-humana e a imortalidade. E temos o Loki e o seu martelo agindo contra o Harold, que acabou de repelir todos os seus soldados. E o Jarru presenciando tudo isso. As minhas grandes dúvidas com relação ao Jarru são se ele sabe a verdade porque ele não intercede pelo Loki. Não sei se tem algum detalhe da história que eu não me lembro. O Harold falando pro Jarru: cometi algo imperdoável. Escute, Loki, eu preciso que você faça exatamente o que eu disser. Eu quero que você conte a Elbaf exatamente o que aconteceu neste castelo, o fato de eu ter atacado os guardas e todos os trabalhos sujos que eu fiz para que Elbaf pudesse ser um país filiado. Desde o princípio, eles nunca tiveram a intenção de conceder o meu desejo. Nossa, Harold! Finalmente! Opa! Jarru-sama, faça Loki comer o tesouro de Elbaf. Ninguém mais pode me vencer agora, que recebi o poder de Deus. Eu nunca quis que Elbaf se tornasse escravo do governo. Por isso, Loki, meu Deus! Você precisa me matar e tomar o trono, Loki. Eu tô literalmente lendo, desculpa, mas é que eu tô estarrecida. Que pecado, eu sou o pior rei da história de Elbaf. Não ligo pro que vai ser de mim depois que eu morrer. O que realmente importa é o futuro de Elbaf. Temos mais um personagem carregando um fardo. Tô com vontade de chorar já. Meu Deus, que saco. Quantas vezes eu já chorei por causa do Loki. Temos o Imu falando através do Harold e combatendo seus soldados. Loki vai comer a Akuma no Mi. Nossa, o Loki completamente perdido, coitado.
temos o Harold falando: não coma, Loki, aquela fruta é minha. E ele responde: mas foi você que falou pra eu comer. Agora eu tô em dúvida qual é a voz que ressoa através do Harold. Eu acho que é o Imu. Jarru diz: escuta, Loki, não deixe de colocar a mão naquela fruta. Meu Deus, e o Harold que atravessa a espada na cabeça do Jarru. Harold fala: eu vou comer a fruta e pegar o Ragnir. Sinto que eu deveria saber o que é o Ragnir, mas no momento não sei. O martelo, eu sinto que Ragnir é nome de martelo. Desculpa, eu sou uma fã poser das coisas. Não porque eu não me esforço, mas porque eu simplesmente esqueço o nome de conceitos das obras. Peço perdão. E no final a gente tem o Loki sendo perseguido pelo próprio pai. O Shanks e o Gaban aparecem no rolê. Não é bem a voz do Imu, pelo que eu tô entendendo. É como se o Harold tivesse sob uma influência maligna, mas não é como se ele ficasse completamente sem consciência e o Imu entrasse no corpo dele. Eu tô tentando entender em que lugar o Harold se encontra nesse espectro de possuído. Então essa é a fruta proibida, passada de geração em geração, e é o Baf. Meu Deus, vamos ver a fruta do Loki finalmente. Ah, só no próximo capítulo, não acredito. Bom, não sei se vamos, porque o Loki é atacado no quadro final. Olhando bem, alguém atira um martelo no Thor, porque parece um martelo quadrado, né? O Thor tá com o seu próprio martelo na mão. Então, fiquei em dúvidas sobre os martelos, quem que atacou o Loki. Sinto que eu tô perdendo algo importante. Vamos às considerações finais. Como disse a minha amiga Tatá, de fato, esse capítulo foi um capítulo de construção. Eu acho que tivemos momentos muito interessantes ali, a explicação sobre o contrato, a diferença entre o contrato do Shanks e o contrato do Harold, o Shanks falando do Ace, do Bug, enfim. Fiquei com a sensação que o Gaban mantém contato com o Garp, ou pelo menos, se não mantém a longo prazo, que teve esse contato, porque o jeito que as palavras estão dispostas não me parece que o Roger tenha contado para a tripulação que teve um filho, e sim que o Garp que transmitiu a mensagem. Se isso se confirmar, significa que o Garp ele não é tão inflexível assim com relação a piratas. Eu tô gostando dessa linha de pensamento, mas eu não sei se ela tá certa. Nesse react eu vou ter provavelmente posto alguns quadros. Eu não quero ainda colocar o mangá inteiro, não sei se isso vai ser viável em algum momento, mas eu decidi colocar alguns quadros para vocês observarem enquanto eu falo. Eu peguei a primeira tradução que saiu, eu quero agradecer a todo mundo que torna isso possível, tanto as pessoas que traduzem quanto as pessoas que me enviam. Muito, muito obrigada. Eu tinha dúvidas se eu esperava sair o oficial ou não, mas eu gosto da nossa essência ser um react à primeira versão, então eu sempre deixo aqui aquele espaço para vocês me falarem coisas que eu perdi, coisas que talvez tenham uma diferença na tradução, qualquer coisa que possa não ser exatamente como eu falei. Acho que fora isso não há nada mais a ser dito, não consigo pensar agora. Vocês sabem que eu sempre deixo coisas passar, então por favor comentem aqui as coisas que eu deixei passar nesse capítulo. Eu já tô acostumada e eu gosto dessa discussão. Tô muito ansiosa pro próximo capítulo, porque o Loki é um dos meus personagens favoritos, eu gosto muito dele, então ver mais sobre a fruta que ele vai comer ou não tá me deixando ansiosa. Eu quero ver também o desfecho do Harold, o que vai dar o Shanks e o Gaban no meio dessa história toda. E se tu gostou desse vídeo, por favor, considere seguir o perfil. Eu faço vídeos sobre animes e mangás. Atualmente eu falo mais sobre One Piece e Chainsaw Man, mas temos sempre conteúdo aqui sobre otaquices. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.